Então, gente, bom dia. Vamos lá? Hoje nós vamos falar dos modelos de estruturação de parágrafo. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: muito embora essa aula nós possamos adaptar para todos os parágrafos da nossa dissertação, a gente não pode esquecer que o nosso foco é a dissertação argumentativa. E, como tal, significa dizer que nós vamos dar ênfase hoje ao parágrafo de desenvolvimento, porque ele merece um carinho especial no nosso texto, ainda mais levando em conta que o desenvolvimento ele vai se tornar mais ou menos argumentativo a partir da estratégia que a gente vai utilizar para montar esse parágrafo. Então, é importante a gente comentar o seguinte: eu gosto muito de trabalhar com a ideia do parágrafo padrão. Não que todos os parágrafos tenham que ser padronizados, a gente sabe que existem modelos de texto que fogem a essa regra. Mas no caso da dissertação argumentativa, é interessante que o parágrafo seja padronizado mesmo. Por quê? Porque o parágrafo ele deve ter uma ideia central e outras ideias que sejam secundárias. Isso vai aparecer aí na sua tela. Mas a ideia que a gente precisa entender é o seguinte: como o nosso texto está sendo elaborado para ser avaliado, então a coerência que a gente tem entre a ideia principal e as ideias secundárias faz parte do jogo da nossa avaliação. Então, por exemplo, é a partir dessa necessidade que a gente precisa dos conectivos, é a partir dessa necessidade que a gente escolhe argumentos que sejam interligados. Então, o que a gente vai perceber? Que montar um parágrafo vai muito além de colocar uma margem no lado esquerdo da folha e colocar um fragmento de texto. Montar um parágrafo é uma atitude que, na verdade, busca três conceitos. Esses três conceitos, eles são claramente explicados naquele livro, é um livro que é assim, a Bíblia da Redação, ele se chama Comunicação em Prosa Moderna, e é desse autor que está aparecendo aí na sua tela, o Otto Moacir Garcia. E todo avaliador, ou toda banca que trabalha com redação, tem o Otto Moacir Garcia como referência. Lá no Otto, o que a gente vai ver? Que o parágrafo ele precisa ter três quesitos para ele ser considerado um bom parágrafo. E daí a ideia de parágrafo padrão que a gente vai utilizar a partir de agora. Então, o que se procura como qualidade do parágrafo? É a unidade, a coerência e a ênfase. Como assim? Unidade, porque cada parágrafo ele tem que ter um tópico principal. Se ele tiver mais de um tópico principal, eles vão concorrer. Então, é por isso que a gente diz que é um tópico principal e os outros são secundários. O parágrafo ele deve ter coerência, porque não deve haver contradição entre os elementos do parágrafo, muito pelo contrário. Esses elementos, eles têm que concorrer. Na verdade, eu estou usando a palavra concorrer, mas na verdade a palavra seria colaborar. Eles colaboram entre si, porque eles são interdependentes. E aí, ao escolher esse tipo de argumento, a gente precisa ter lógica, concatenação de ideias. E isso é avaliado pelo quesito da coerência. E no caso da ênfase, o que a gente acredita? Que a ideia núcleo, ela sempre tem que ter destaque. E dentro do nosso texto, do padrão do vestibular, esse destaque significa dizer a gente começar com a ideia núcleo. Então, é por isso que a gente vai começar o nosso texto sempre, os parágrafos de desenvolvimento, com um tópico frasal. Porque, além dele ser um facilitador de leitura, ele mostra que você tem claramente a ideia daquilo que é principal naquilo que você vai escrever. Então, a gente vai retomar uma aula anterior, que lá na escola a gente falou sobre o quê? Sobre a necessidade do roteiro, porque o texto dissertativo argumentativo, ele requer planejamento. Então, a gente precisa
planejar, a gente precisa ter em mente o que a gente vai colocar dentro do texto, senão os argumentos ficam perdidos. Bom, então, isso significa agora que a gente vai ter esse esquema básico. Você vai perceber que eu coloco aí na sua tela que é uma sugestão argumentativa, mas eu diria que é muito mais do que uma sugestão, é uma recomendação. Por quê? Porque se o seu parágrafo ele é avaliado com os 3 critérios que a gente acabou de ver, que são os critérios do Otto Moacir Garcia, unidade, coerência e ênfase, nada melhor do que você ter a oportunidade de demonstrar até visualmente a ideia da unidade, da coerência e da ênfase. Então, qual é a sugestão que eu te dou? A gente trabalhar com parágrafo tripartido. Esse parágrafo tripartido, ele nada mais é do que o tópico frasal, começando o parágrafo, porque ele é a frase núcleo, e com isso a gente já resolve o problema da ênfase, porque a gente elege o tópico frasal para começar, e aliás, isso daí é uma coisa que eu já falei para vocês, mas eu vou falar sempre. Existe um conceito dentro da linguística que se chama topicalização. Então, nesse conceito, normalmente a gente acredita o seguinte, que o que é importante vai para o início do texto, vai para o início da frase. Então, colocar o tópico frasal para começar o parágrafo é bastante inteligente, porque está de acordo com essa recomendação, né, com esse pensamento acadêmico. Depois do tópico frasal, o que você faz? Você amplia o tópico. Então, é como se você começasse o seu parágrafo afirmando alguma coisa e depois você justificasse que aquilo ali está correto. Então, se eu vou falar uma coisa que a gente tem discutido muito, né? A educação, os dilemas da educação em tempos de Covid, eu posso começar o meu parágrafo dizendo que a educação nunca sofreu um impacto tão grande em tão pouco tempo. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou demonstrar. Então, eu posso falar sobre o uso da tecnologia, a escola que teve que migrar do analógico para o digital em questão, né, de semanas. Então, o que eu faço? Eu comprovo aquilo dali que eu estou falando. E por mais que o parágrafo ele seja um parágrafo, a partir do momento que a gente já coloca o tópico frasal e essa justificativa ou comprovação, qual é o meu grande desafio com vocês a partir de agora? É sempre lembrar que eu preciso, no texto dissertativo argumentativo, de um amarrado, de um fechamento. Então, eu vou sempre falar com vocês sobre essa última frase, esse último período do parágrafo, que é a retomada da tese. É a oportunidade que você tem de colocar um juízo de valor. Em outras palavras, é a oportunidade que você tem de aparecer no seu texto. Lembrando o seguinte, logo nas primeiras aulas, o que a gente falou? Que o texto dissertativo argumentativo, ele é um texto de opinião. Ele não é um texto em que você coloca eu acho, eu penso, eu acredito, mas ele é um texto que cabe você colocar que alguma coisa é triste, é necessária, é relevante, né? É indiscutível. Então, é aquele momento que no final do parágrafo você pode utilizar esse tipo de expressão. Então, veja, numa prova como o Enem, que costuma ter uma ideia, que é uma ideia que vem junto com o assunto, então a gente tem, igual eu falei, o dilema da educação, ou eu tenho a como é que era, gente? A preservação, né, a persistência, aliás, desculpa, a persistência da violência, ou se eu tenho manipulação e controle de dados na internet, ele sempre vai te dar um recorte. Então, não é só a internet, é a manipulação, não é só a violência, mas é a persistência. Então, o que acontece? Essa última parte do parágrafo é sensacional para a gente conseguir voltar nessa palavra-chave. Olha lá o que eu estava falando com vocês. Dilema da educação. Olha, a educação mudou muito em poucas semanas. Deixou de ser analógica, passou a ser digital. Os professores tiveram a necessidade de adaptar recursos, muitas vezes pouco produtivos, para conseguirem passar seus conteúdos a alunos de diversas faixas etárias. Comecei a falar, beleza.
Mas aí eu termino meu parágrafo, vou voltar aonde? Vou voltar em dilema. É nesse sentido que é tão desafiador ter que enfrentar esses dilemas. Então, eu chego e uso essas palavras de recorte para eu conseguir mostrar que a minha tese faz sentido. Então, é um dilema? É um dilema, até porque a discussão hoje é se essas aulas elas vão ser válidas, se precisam ser repostas, tudo isso você deve estar acompanhando aí pela mídia. Então, o que acontece? Eu tenho espaço dentro do meu parágrafo para eu conseguir fazer essa visão crítica. E é justamente isso que torna o meu texto mais argumentativo. Peço para que vocês notem que muitas vezes é isso que está faltando no texto, para sua nota subir. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre os principais parágrafos, como esses parágrafos têm que ser mantidos. Tem essa tela que está aparecendo para vocês, que é a tela do tópico frasal, mas eu acho que a gente já falou dela suficientemente para você saber que tópico frasal é essa frase que começa o parágrafo, é uma frase que resume, é uma frase que enuncia, é uma frase que quer desdobrar, né? Eu digo que ela semeia, né? Ela é a semente do parágrafo, porque é dali que vão brotar as outras informações. Então, tudo isso você vai ver nessa tela. Vamos partir para a nossa ação, porque aí a gente tem os exemplos e você consegue visualizar melhor. Bom, vão aparecer a partir de agora 6 tipos de desenvolvimento de tópico frasal que você pode colocar no seu texto. O que você vai notar? O parágrafo que você está vendo na tela, ele também está dividido em 3, porque da mesma forma que eu coloquei lá para vocês, que é o parágrafo tripartido, eu vou tentar comprovar isso para vocês nas telas a seguir. Então, o que nós vamos considerar a respeito desse parágrafo tripartido? A gente tem a primeira parte, que vai ser o tópico frasal, a parte que é nuclear aquilo que o parágrafo vai discutir. Essa parte vai estar sempre sublinhada. A segunda parte é o desenvolvimento do tópico. E esse desenvolvimento vai ser feito a partir da estratégia que aparece lá em cima na sua tela. Então, aqui, a gente vai ver uma estratégia de enumeração. Por que o tópico frasal é válido? O parágrafo enumera, né, os aspectos que foram ditos lá em cima do tópico. E depois, o terceiro elemento que a gente tem, que está em vermelho, é o fechamento do parágrafo. O que é importante falar? Você vai notar que em alguns exemplos que a gente vai ver aí, o parágrafo ele fecharia justamente na parte que está na letra preta. Só que eu estou propondo a frase vermelha. Por quê? Porque nós estamos falando de textos dissertativos argumentativos. Então, eu estou querendo te mostrar como que essa última frase, que está composta aí na cor vermelha, como que ela te ajuda na tarefa de argumentar. Então, olha lá, peguei esse material, né, num livro que falava sobre tópicos frasais. Então, você vai ver que o parágrafo, ele é um parágrafo todo corretinho. O que a gente está acrescentando a partir de agora? A última parte, que é a parte em vermelho. Então, lê comigo para você acompanhar. A televisão, apesar das críticas que recebe, tem trazido muitos benefícios às pessoas. Então, o que você já entendeu, ou o que você precisa entender desse tópico? O camarada até sabe que tem o lado negativo, mas ele vai se focar no positivo. Então, ele já avisou para mim, né? Olha, o positivo é mais relevante do que o negativo. Então, o que eu vou esperar agora? Que ele vá falar do positivo. Então, quais são os benefícios? Informação por meio de noticiários que mostram o que acontece de importante em qualquer parte do mundo, diversão através de programas de entretenimento, como shows, competições esportivas, cultura por meio de filmes, debates e cursos. Bom, então o que a gente tem aí? Aquela concatenação das ideias que a gente falou, que é avaliado na coerência interna do parágrafo. Eu tenho uma ideia central e tenho uma ideia secundária. A ideia secundária, ela se desdobrou, informação, cultura, diversão, mas ela está focada em confirmar aquela primeira ideia. Bom, nesse sentido, não é possível desconsiderar sua importância. O que é isso? Isso aí é o autor do texto falando. Então,
mesmo o parágrafo já estando pronto, entre aspas, ali na palavra cursos, o que você vai ver? É justamente essa última frase que faz com que o texto se torne mais persuasivo, porque é a partir dali que você, como autor, coloca as suas opiniões ou dá o seu toque pessoal nesse texto. Então, o que a gente vai programar para fazer a partir de agora, meninos? Sempre dividir o nosso desenvolvimento em 3. Aliás, você vai ver que quando eu falo de introdução, eu falo em 3 partes, quando eu falo de conclusão, eu falo em 3 partes também. Eu realmente acredito que a divisão do parágrafo tripartido, ela te beneficia, mas hoje nós vamos focar no desenvolvimento. Então, qual é a minha recomendação a partir dessa aula de hoje? Fazer com que os parágrafos de desenvolvimento tenham essa marca constante. Outra coisa que você vai ver é que o tópico frasal e pode ser um tópico desenvolvido com uma descrição. Essa característica, ela está muito presente, óbvio, nos textos descritivos. Então, você vai receber, aí na sua tela, você tem um exemplo, que é o exemplo do Monteiro Lobato, era um casarão clássico, antigas fazendas negreiras, assombradado, erguia-se alicerce com muramento de pedra, até meia altura, a porta da entrada tinha escadaria dupla, etc, etc, etc. Ora, lógico que o nosso parágrafo ele pode ser descritivo, mas a gente tem uma necessidade, que é uma necessidade de 30 linhas. A gente sabe que esse texto de vestibular, de concurso, de Enem, ele é um texto que tem que ser objetivo. Então, como que a gente adapta essa necessidade? Eu quero utilizar descrição no meu texto. Eu posso? Posso. Até naquela aula de conclusão, a gente falou, né? Você pode fazer um recorte cinematográfico, uma descrição, que seja uma descrição como se fosse de filme. Tem várias técnicas. Mas eu estou apresentando para vocês aqui a técnica dos flashes. Por quê? Porque ela é muito boa e ela é muito produtiva. E ela pode ser usada tanto para a introdução como para o desenvolvimento. Então, qual é a minha recomendação? Caso você queira descrever alguma coisa no seu texto, e se você não usou a técnica de flashes na introdução, faça no desenvolvimento. Então, a gente pode ter, igual esse parágrafo, esse pequeno, né, fragmento de parágrafo que aparece aí no final da sua tela. Interrupção dos estudos, discriminação social, falta de perspectiva, abandono. A gravidez na adolescência é um choque para as jovens mães. Então, essa parte que está sublinhada é o seu tópico. Ana, mas você não falou que é para começar com tópico, para você dar ênfase? Sim. Então, se eu quiser, eu posso justamente fazer essa troca. Então, eu posso começar. A gravidez na adolescência é um choque para as jovens mães. Interrupção dos estudos, discriminação social, falta de perspectiva, abandono. Todos esses fatores reunidos demonstram os desafios que tem pela frente uma adolescente que venha a ter que criar seu filho. Então, olha o que eu faço. Eu pego essa parte que está em flashes e uso como se fosse um resumo daquilo que é importante para eu realmente conseguir fazer o crescimento do meu texto, né, ou do meu parágrafo. Então, vamos ficar com esse conhecimento. O conhecimento dá para usar flashes também no desenvolvimento. É só saber fazer para a gente não perder a mão na coesão textual. Mas dá para fazer e é uma maneira de condensar muitas informações em poucas linhas dentro do parágrafo. Bom, vamos seguir. O tópico casal ele pode ser desenvolvido por um confronto. A palavra confronto, ela sugere um choque, mas vamos pensar que esse parágrafo aí, ele pode ser desenvolvido por aspectos paralelos. Então, pode ser o confronto, pode ser uma comparação, pode ser uma semelhança. Então, é isso que vai dar a tônica do parágrafo. Olha o exemplo. Embora a vida real não seja um jogo, mas algo muito sério, o xadrez pode ilustrar o fato de que, numa relação entre pais e filhos, não se pode planejar mais do que uns poucos lances adiante. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho um tópico frasal que compara o xadrez à relação familiar. Qual é a obrigação desse parágrafo? Esclarecer a relação. No xadrez, cada jogada depende da resposta à anterior.
pois o jogador não pode seguir seus planos sem considerar os contra-ataques do adversário, senão será prontamente abatido. O mesmo acontecerá com o pai que tentar seguir um plano pré-concebido, sem adaptar sua forma de agir às respostas do filho, sem reavaliar as constantes mudanças da situação geral na medida em que se apresenta. Então, o parágrafo do Bruno Betlin foi até aí. Olha o que eu estou te dando agora. Como que a frase final ela contribui para esse texto se tornar mais combatido. Então, ó, diante dessa comparação, percebe-se que educar e jogar xadrez exigem perícia e atenção. Então, vamos voltar. Né? Eu abro o espaço dessa frase final porque ela acaba sendo aquela atração que, muito embora não seja a atração principal, né, da festa, ela é aquela que todos estavam esperando. Sabe como? Então, às vezes você tem aquele momento que é o momento, né? Igual a gente fala do Oscar para o ator coadjuvante. Cara, ele é coadjuvante, mas você vê que o papel dele é incrível. Então é isso que acontece aí nessa frase final. Muito embora o tópico frasal ele tenha uma responsabilidade muito maior na montagem do seu parágrafo, é justamente essa última frase que vai fazer com que você demonstre a sua capacidade crítica. Então, a gente sempre vai utilizar. Você pode colocar essa frase para voltar para o tema, igual eu falei, né, umas telas anteriores, falando da palavra-chave. Você pode voltar para você dar a tônica do seu parágrafo, você pode fazer uma ironia, você pode apontar um detalhe falando que é isso que é significativo e que não está sendo considerado. Você, a partir da forma como você conduz essa última frase, é que você vai mostrar ali como que é o seu raciocínio em relação ao texto. Então, você vai perceber que no primeiro momento do tópico frasal, ele está diretamente relacionado à comprovação da tese. O que a gente tem no segundo momento, que é de comprovação do tópico? Essa necessidade de esclarecer o que você falou. Então, vamos dizer que essas duas partes aí são muito técnicas. E esse terceiro momento é você mais livre para você discutir as informações e até julgar as informações que você está discutindo, certo? Vamos para o quarto modelo aí. Esse quarto modelo é o que a gente mais faz no nosso texto de vestibular. Você vai perceber que o exemplo que está na sua folha, ele é um exemplo que está coloquial, né? Ele está não adequado para um modelo extremamente formal, como é o texto dissertativo argumentativo que você faz, só que a gente poderia adaptar isso daí. Então, poderia ser assim, ó, as adivinhações agradam particularmente as crianças. Isso porque, mais ou menos, representa a forma concentrada, quase simbólica, da experiência infantil de conquista da realidade. Para uma criança, o mundo está cheio de objetos misteriosos, de acontecimentos incompreensíveis, de figuras indecifráveis. A própria presença da criança no mundo é, para ela, uma adivinhação a ser resolvida. Daí, o prazer de experimentar, de modo desinteressado por brincadeira, a emoção da procura da surpresa. Então, nesse texto, o que a gente vai notar? Que o próprio autor ele faz a divisão em 3 momentos. Então, a adivinhação agrada as crianças. Vamos lá, isso porque, então, piriri, 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 ele justifica, e no final ele consegue extrair uma conclusão, que é disso tudo, é a partir desses elementos que a gente percebe que a criança ela tem na adivinhação a emoção da procura pela surpresa. Tá, olha lá. Eu acho esse parágrafo significativo para a gente notar o seguinte: o texto dissertativo argumentativo, ele nada mais é do que um texto de introdução, desenvolvimento e conclusão. E ele é tão coerente com isso que o próprio parágrafo é uma pequena introdução, um pequeno desenvolvimento, uma pequena conclusão. Então, essa daí é uma das maneiras, ou um dos raciocínios que eu acho
significativos para a gente falar dos parágrafos tripartidos. Se a gente vai fazer um texto que é marcadamente tripartido, introduzir, desenvolver e concluir, por que não o nosso parágrafo também não vai ser tripartido? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, daí, reforço o meu argumento para você sempre buscar ter esse desdobramento, essa frase final, para você conseguir concluir suas ideias, certo? Vamos para o item 5, parágrafo desenvolvido por análise. Bom, a gente usa pouco essa estratégia dentro do texto dissertativo argumentativo, mas ela é uma estratégia válida. O que eu faço, basicamente? Eu faço uma enumeração, ou seja, eu digo quais são os aspectos que eu vou trabalhar depois. Então, você vai ver que o parágrafo aí, que é formado pelo tópico frasal, ele é bem organizado no sentido de uma técnica bem objetiva, porque ele começa falando 4 funções básicas têm sido atribuídas aos meios de comunicação: informar, divertir, persuadir e ensinar. Então, o que a gente precisa fazer agora? Falar das 4. Então, a primeira diz respeito à difusão de notícias, relatos e comentários sobre a realidade. A segunda atende à procura de distração, de evasão, de divertimento por parte do público. A terceira procura persuadir o indivíduo, convencê-lo a adquirir certo produto. A quarta é realizada de modo intencional ou não, por meio de material que contribui para a formação do indivíduo ou para ampliar seu acervo de conhecimentos. Bom, então o que ele faz? Ele anuncia no tópico que existem 4 elementos e ele desenvolve o parágrafo em torno desses 4 elementos. Então, assim, são 4 características simultaneamente complementares e interdependentes. Então, qual é o papel da frase final? É justificar. É meio que virar e falar assim, olha, por isso que elas estão aqui. Não fiz esse parágrafo à toa. Estou colocando isso porque sem isso não dá para falar que essas características elas se completam. Então, o que a gente vai levar em consideração? Voltando àquele raciocínio. Olha lá, a frase que aparece aí em vermelho, final, nada mais é do que a complementação ou nada mais é do que o fechamento da sua ideia para que você possa terminar esse parágrafo com chave de ouro, que é justamente aquilo que é importante para contribuir para aquela sua nota na competência 3 aumentar, certo? Bom, então vamos lá. O último, a gente ficar por aqui, né? Afinal de contas, uma semana especial, uma semana aí cheia de feriados, e não é porque a gente está em casa que a gente não gosta de ter um dia de sossego para a gente, certo? Então vamos falar do tópico frasal desenvolvido pelo exemplo. Ele nada mais é do que desenvolver o tópico pela exemplificação daquilo que foi falado anteriormente. Então, a imaginação tópica e inerente ao homem sempre existiu e continuará existindo. Sua presença é uma constante em diferentes momentos históricos, nas sociedades primitivas, sob a forma de lendas e crenças que apontam para um lugar melhor, nas formas do pensamento religioso que falam de um paraíso a alcançar, nas teorias de filósofos e cientistas sociais que, apregoando o sonho de uma vida mais justa, pedem-nos que sejamos realistas, exijamos o impossível. Então, o que o autor quis demonstrar, né, o Teixeira Coelho? Que essa imaginação, ela faz parte do homem, ela é inerente ao ser humano. E isso daí em todas as épocas. Então, ele foi lá e falou da sociedade primitiva, ele falou do pensamento religioso, ele falou do pensamento do filósofo, ele falou do pensamento do cientista. Então, ele comprova por esses exemplos que, de fato, ela é uma imaginação que sempre existiu e vai continuar existindo. Então, qual é o papel da frase final aí? É simplesmente resumir, né, assim, que é uma coisa que a conclusão também faz, né, se a gente pensar no texto dissertativo argumentativo como um todo, é pegar esse pensamento, sintetizá-lo finalmente, para que você tenha o caminho aberto para ir para o próximo parágrafo, discutindo uma outra noção, que seja uma noção que vai estender essa primeira ou vai complementá-la. Então, a gente termina essa aula de hoje refletindo
que um parágrafo, para ser bem organizado, ele tem que saber exatamente a que ponto, né, que você quer chegar. Porque na hora que você vai montar o roteiro do seu texto, que você já entenda quais são os tópicos principais a discutir. Que a partir do momento que você já seleciona os tópicos que vão ser importantes para eles fazerem uma tese ser discutida, uma tese ser defendida, é nesse desenrolar de ideias que a gente vai ter aí a, a coerência do seu texto sendo evidenciada. E aí, o que eu estou te apresentando simplesmente é uma dica estrutural para você ver que preencher esses elementos do parágrafo, cada um sabendo qual é a função que ele tem, na verdade ajuda você a fazer um texto mais bem elaborado e um texto mais convincente. Então tá, amores, por hoje era isso que eu queria falar para vocês. Então eu espero que vocês possam fazer com que essa aula seja útil na montagem de vocês, dos textos, para que a gente finalmente, né, chegue àquele momento das avaliações das redações em que vocês notem o pulo do gato, que é aquela hora que você está fazendo uma nota, que parece que você empaca naquela nota, e aí você de repente nota que ao usar uma técnica ou uma estratégia um pouco mais bem resolvida no texto, como que a nota também pode crescer e você vai ficar satisfeito com esse desenvolvimento. E eu também, tá bom? Gente, um beijo, boa semana e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.